Vamos dar sequência aos módulos de eletrocardiograma, tá certo? Nós já vimos, através do método Frey, nós já vimos frequência, ritmo, eixo, agora é hipertrofia. Gente, a gente não divide o coração. Eu dividi as aulas de eletrocardiografia em vários módulos, frequência, ritmo, eixo, agora hipertrofia, para que fique de uma melhor assimilação, para você entender melhor, se torne mais didático. Mas um estudo de um módulo puxa o outro. Por exemplo, a aula passada que foi sobre eixo cardíaco, a gente tem o coração aqui no eixo de 60 e você agora sabe que o eixo é aquela direção e o sentido das ondas eletromagnéticas, não é isso? Nesse caso aqui o coração está no eixo de 60, coincidindo com a derivação D2. E a gente tem o eixo aqui. Quando eu vou falar de hipertrofia, que é o aumento da área cardíaca, não é isso? Eu, por exemplo, eu vou ter hipertrofia do coração esquerdo aqui. Eu vou ter HVE, que é a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Esta hipertrofia aqui, ela faz que o coração também desvie um pouco o eixo para a esquerda. O eixo está aqui em 60, se o coração vai aumentar seu ventrículo esquerdo aqui, seja por exercício físico. Inclusive, gente, eu tenho uma aula aqui no nosso canal do YouTube, no canal do Dr. Leonardo Távora, eu tenho uma aula sobre coração de atleta. É muito importante que você conheça esta aula, porque o coração de atleta, ele causa hipertrofia ventricular esquerda, de uma forma benigna. Seu coração aumenta porque você se torna mais forte e você precisa irrigar mais sua musculatura. Então você aumenta aqui seu ventrículo esquerdo. Isso já faz que o coração desvie um pouco o eixo para a esquerda. Olha só, a hipertrofia causando alteração do eixo. Então os módulos, a gente separa o estudo da eletrocardiografia em módulos para facilitar a didática. Mas é uma coisa só. Então, se eu tenho uma HVE, uma hipertrofia ventricular esquerda, talvez por exercício físico, eu, consequentemente, aumento aqui, eu mexo com o eixo cardíaco, vou desviar o eixo um pouco para a esquerda, não é isso? Mas essa hipertrofia ventricular esquerda pode não ser por exercício físico, pode não ser por coração de atleta. Pode ser porque aqui na saída do ventrículo esquerdo, nós temos a artéria aorta, e a pessoa pode ser hipertensa. A pressão muito elevada faz que o coração também cresça, o ventrículo esquerdo, para poder vencer a pós-carga arterial aórtica, não é isso? Então, a hipertrofia ventricular esquerda pode ser por hipertensão e por outros motivos que não cabe falar agora. O que quero falar é sobre a hipertrofia ventricular esquerda aqui, que pode causar desvio do eixo para a esquerda. O coração pode desviar para a esquerda. Da mesma forma, nós podemos ter uma obstrução aqui na artéria que sai do ventrículo direito, na artéria pulmonar. Por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, uma hipertrofia arterial pulmonar por um motivo qualquer, pode provocar um aumento do ventrículo direito, uma hipertrofia ventricular direita, causando também hipertrofia arterial direita, não é isso? Então, a hipertrofia ventricular direita, ao contrário da esquerda aqui, ela vai trazer o coração mais para um eixo mais perto de 90 graus. Então, a própria hipertrofia, ela pode mexer com aquela aula do nosso módulo anterior. Pode mexer com o eixo cardíaco. A hipertrofia ventricular esquerda pode causar desvio do eixo para a esquerda. A hipertrofia ventricular direita pode causar desvio do eixo para a direita. Eu estou explicando por que é que a gente divide o estudo da eletrocardiografia em vários módulos que são, através deste treinamento que eu faço, frequência, ritmo, eixo e hipertrofia. Mas eu estou mostrando como o módulo de hoje, hipertrofia, vai interagir com os outros, como foi, por exemplo, o caso da hipertrofia mexendo com o eixo cardíaco. Vai começar a aula sobre hipertrofia. Vamos prestar atenção, porque está se acabando, gente. Daqui a pouco a gente vai ter o módulo de infarto, que é isquemia, e a gente vai ver como realmente o nosso coração vai sofrer um infarto ou somente uma isquemia que pode causar um infarto. Mas isto é para o módulo seguinte, agora é hipertrofia.
Meus amigos, há uma correlação básica entre o tamanho das ondas no eletrocardiograma e o tamanho do coração. Veja só, este coração aqui deste tamanho tem umas ondas deste tamanho aqui. Já o coração bem maior terá ondas bem maiores. Há uma correlação significativa entre o tamanho do coração e o tamanho das ondas no eletrocardiograma. Muito bem, vamos recapitular aqui. O que é a onda P de pato aqui no nosso eletrocardiograma? É a despolarização dos átrios, tá certo? Aqui o nó do sino atrial, aqui no átrio direito, ele despolariza, manda energia para cá, para o átrio esquerdo também. Então, quem primeiro se despolariza é o átrio direito, depois o átrio esquerdo, até chegar aqui no nó atrioventricular. Não vamos nos esquecer disso. Primeiro, quem despolariza é quem tem o nó sinusal, que é o átrio direito. Então, meus amigos, a onda P, ela representa a despolarização atrial dos dois átrios. Só que quem despolariza primeiro é o átrio direito, porque o nó sinusal está no átrio direito. Então, a gente diz que o começo da onda P, ela tem a ver com o átrio direito. E o final da onda P tem a ver com o átrio esquerdo. Então, meus amigos, eu já disse a vocês que a melhor maneira de visualizar as ondas P são na derivação D2, porque geralmente o coração incide em 60 graus em cima de D2, ou na derivação V1. V1 não é mais o plano frontal, como as derivações D e AVR, AVL e AVF. V1 é uma derivação precordial. E V1 aqui no quarto espaço intercostal, ela fica em cima do átrio. Então as melhores maneiras da gente analisar os átrios, hipertrofia atrial, é na derivação D2 e na derivação V1. Então, D2 e V1. As melhores derivações para a gente analisar a questão atrial. Eu disse a vocês que o átrio despolariza primeiro é o direito, porque tem o nó sinusal. Depois vem o átrio esquerdo. Então, o começo da onda P representa a despolarização do átrio direito. E o final da onda P representa a despolarização do átrio esquerdo. Por exemplo, um paciente tem um tromboembolismo pulmonar e instantaneamente a pressão no pulmão está muito elevada. Se a pressão no pulmão está muito elevada, porque a artéria pulmonar está obstruída com o trombo, o ventrículo direito cardíaco ele vai se hipertrofiar aqui, para vencer a pós-carga da artéria pulmonar. Para que o ventrículo consiga mandar sangue pela artéria pulmonar, ele terá de se hipertrofiar. Também o átrio vai se hipertrofiar. O que é que a gente vai ver na derivação D2 num tromboembolismo pulmonar? Nós vamos ver aqui uma onda P bem apiculada, que a gente chama de P pulmonale. Então a gente vê uma onda P bem apiculada, representando um esforço do átrio direito para mandar sangue pela artéria tricúspide para o ventrículo direito e este sangue passar pela artéria pulmonar, já que a artéria pulmonar está obstruída. Da mesma forma, nós vamos ter aqui, por exemplo, entre o átrio e o ventrículo esquerdos, nós temos a válvula mitral, a válvula bicúspide ou mitral. Se essa válvula está estenosada, ela está estreita por algum motivo, alguma fibrose, alguma coisa, ela diminuiu o seu diâmetro, vai ficar mais difícil da passagem do sangue do átrio para o ventrículo. O sangue oxigenado que vem dos pulmões pelas artérias pulmonares, que são 4, não é isso? Vai encher o átrio esquerdo e este sangue não vai drenar bem para o ventrículo esquerdo para que saia pela artéria aorta. Vai se acumular sangue aqui no átrio esquerdo e isto vai elevar a pressão do átrio esquerdo. Então, meus amigos, na derivação V1, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver aqui na derivação V1, a gente não vai ver uma onda P apiculada, como acontece quando há um tromboembolismo pulmonar ou qualquer coisa que eleve a pressão arterial pulmonar. Nós veremos simplesmente um aumento do tamanho da onda P.
Nós temos aqui a P inicial, que representa a despolarização do átrio direito. E esta onda P, ela vai acabar sendo descendente também. Você vai ter um aumento do tamanho, do tempo da onda P. Geralmente, a onda P ela vai ter 1 milímetro, tanto de tamanho, de altura, né, de amplitude, quanto de comprimento. Mas ela vai estar mais alargada, um tempo mais alargado. Por quê? Porque isso aqui vai representar a hipertrofia do átrio esquerdo. A onda P pulmonar, que a gente vê melhor aqui em D2, ela representa uma hipertrofia do átrio direito, porque alguma coisa está obstruindo a passagem do sangue no pulmão. Já quando nós temos uma estenose, um estreitamento da artéria, da válvula mitral aqui, entre o átrio e o ventrículo esquerdos, nós teremos o que a gente chama de índice de Morris, que a gente vê melhor na derivação V1. Lembre-se que em V1 a gente vê melhor também os bloqueios de ramo, direito ou esquerdo. Então, na derivação V1, ao invés de a gente ter uma onda P apiculada, nós teremos um aumento do tamanho do tempo da onda P. Lembrando que a despolarização do átrio esquerdo, que acontece depois, ela é representada pela segunda parte da onda P. Então, nós não teremos uma onda apiculada como no sofrimento pulmonar, na hipertrofia direita, não é isso? Nós teremos um aumento do tempo. Então, geralmente, a gente tem isso aqui que é o índice de Morris, uma onda P e depois a P invertida. Isto aqui representa o índice de Morris que a gente vê aqui em V1. Eu comecei explicando a hipertrofia pela primeira onda que a gente tem no eletrocardiograma, que é a onda P de pato, que representa a despolarização dos átrios. Visto aqui, 2 motivos para que nós tenhamos hipertrofia atrial. A atrial direita, que eu representei, por exemplo, no tromboembolismo pulmonar, ou qualquer coisa que cause aumento da pressão intrapulmonar. E a hipertrofia atrial esquerda, no caso aqui representada pela estenose da válvula mitral, que impede o fluxo normal de sangue atrioventricular, causando pressão aqui elevada no átrio esquerdo. E isto vai causar o que no paciente? Vai causar edema agudo pulmonar, porque o paciente não consegue drenar bem o sangue arterial pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Agora nós vamos falar dos ventrículos. Fica aí que eu vou tomar só um cafezinho. Muito bem, meus amigos. Então, o coração hipertrofiado, o cara com um coração muito grande, mesmo com um coração grande, às vezes, não vai aparecer aquelas coisas características no eletrocardiograma, que são as ondas grandes, os QRS grandes, né? Por quê? Muitas vezes o paciente é muito obeso, então a obesidade, né, o paciente obeso, vai dificultar a leitura do eletrocardiograma. Vai simular um coração normal. O cara tem um coração grande, mas ele é muito gordão, então a gente não vai conseguir traduzir a energia do coração no papel de maneira correta. Outra coisa, por exemplo, DPOC. O paciente que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença que deixa o tórax em forma de tonel. Isso também diminui o tamanho das ondas no eletrocardiograma. Às vezes também o modo como você usa o eletrocardiograma, né? Você coloca o ganho da máquina de uma maneira que diminui o traçado dos QRS, tá certo? Também você pode ter um derrame pleural, você pode ter um derrame pericárdico, coisas que vão diminuir o tamanho das ondas do coração, porque vai diminuir a passagem das ondas para a superfície. Ao mesmo tempo, nós teremos, como eu já falei, o coração grande representado por ondas grandes. Nós também teremos o coração pequeno, a pessoa que tem hipotrofia cardíaca, alguém que nunca fez uma atividade física, não tem hipertensão arterial. A pessoa vai ter um coração bem pequeno realmente. E isso faz que o eletrocardiograma seja traçado com ondas pequenas.
É importante diferenciar a pessoa que tem coração pequeno realmente, com ondas pequenas, da pessoa que tem estes problemas que eu citei. Um derrame pleural ou derrame pericárdico, com obesidade, não é isso? Um tórax em tonel na pessoa que tem DPOC, ou mesmo o modo do eletrocardiograma, do eletrocardiógrafo, sob um gânio menor. Então, a gente pode se enganar com o eletro por estas questões. Para comprovar se o paciente tem ou não hipertrofia, quem vai comprovar isto é o ecocardiograma. E aí o ecocardiograma é um exame que vai avaliar principalmente, para ver se o paciente tem hipertrofia, vai avaliar o septo cardíaco. O septo cardíaco ele vai ter no máximo de espessura em torno de 1 centímetro ou 1 centímetro e 1 milímetro. Ou seja, 11 milímetros aqui é a espessura. Isto ratifica a hipertrofia ou não do coração. Eu lembro a vocês que quem puder, veja nosso vídeo sobre coração de atleta, para diferenciar o coração crescido de maneira benéfica do atleta das patologias que fazem o coração crescer, como miocardiopatia hipertrófica hipertensiva ou outras que a gente cita lá no vídeo Coração de Atleta. Meus amigos, vamos analisar aqui agora os eletrocardiogramas. Veja só, este aqui, olha, nós temos as ondas muito pequenas. É o que a gente diz que são QRS de baixa voltagem, tá vendo? A gente tem de ver se o eletro foi feito corretamente ou se realmente o paciente tem baixa voltagem, porque é obeso, porque tem derrame pericárdico, derrame pleural, ou tem DPOC, qualquer coisa que influencie no tamanho dos QRS. Mas veja que são QRS muito pequenos, como este aqui também. A pessoa também tem baixa voltagem, tá vendo? Tanto as ondas R aqui em D1, como as ondas S em D3, são ondas pequenas. Olha só o D2 longo, muito pequenos, QRS de pouquíssima voltagem. Aí nós já entramos nesse aqui. Olha o tamanho destes QRS. Este é um coração gigante. Não precisa que a gente coloque nos critérios que são pré-estabelecidos para a gente averiguar se esse paciente tem hipertrofia cardíaca ou não. São QRS gigantescos, olha só. Aqui está nítido que é um paciente que tem um coração gigante. Vamos comparar com este aqui. Olha, o tamanhozinho destes QRS. Olha o tamanho destes QRS aqui, gigantescos, tá vendo? Da mesma forma, este aqui, olha. Gente, são QRS muito grandes, tá vendo? Além de grandes, nós podemos ver que eles são um pouco distantes, eles são enlarguecidos. Quando a gente olha aqui em V1, quem se lembrar de ritmo, a gente vê que em V1 é onde a gente vai analisar se o paciente tem ou não bloqueio de ramo. Como aqui em V1 a gente tem onda para baixo, é onda S, seta para baixo, entrar à esquerda. Aqui tem um bloqueio de ramo esquerdo também. Então este paciente aqui tanto tem um coração gigantesco, olha o tamanho das ondas dele. Aqui não precisa a gente colocar dentro dos critérios, está na cara que ele tem uma hipertrofia. Tanto ele tem hipertrofia como ele tem, olha só, bloqueio de ramo esquerdo, não é? Bom, vamos agora fazer os critérios. Todo mundo quer saber quais são os critérios para hipertrofia? Vamos analisar aqui, gente. Olha, V4, V5 e V6. Se vocês se lembrarem, as derivações precordiais, elas dizem respeito ao plano transverso, tá certo? Então, V4, V5 e V6 são eletrodos que vão ficar à esquerda do tórax do paciente e no quinto espaço intercostal. Qual é a regra aqui? Nós temos o critério de Sokolov, que diz o seguinte: se a gente pegar a onda R, por que onda R? Porque é a onda positiva em V5 e V6. Vocês se lembram que a corrente eletromagnética cardíaca sai do átrio para o ventrículo e vai até a ponta do coração. Então está indo ao encontro de V6. Então em V6 nós teremos a onda positiva, porque o eletrodo capta a onda positiva. Então nós temos onda positiva em V6 e em V5, olha só, onda R.
Veja só a diferença deste para esse. Nós temos também ondas grandes aqui, neste elétron, mas nós temos o QRS alargado. Aqui não. Aqui os QRS são grandes, olha só, mas eles não são alargados, são estreitos. O que é que acontece? O critério de Sokolov diz o seguinte, que a gente pega a onda R de V6 ou de V5, tá certo? Nós temos onda R em V6 ou V5, e nós vamos juntar com a onda S de V1 ou de V2. Qualquer uma das duas. Eu posso pegar V6 e V1, V6 e V2, ou V5 e V1 e V5 e V2. Veja que eu disse no módulo de ritmo que a migração correta nas precordiais, nas derivações precordiais, é de S, tá vendo aí? V1 só tem onda S, V2 só onda S e um pouquinho de R, V3 já tem R e S. A migração correta é de S para R, olha só, em V6 nós temos apenas onda R, não é? Então, o critério de Sokolov diz que a gente tem de pegar o R de V6 ou de V5 e somar com S de V1 ou de V2. Bem, cada milímetrozinho, como eu falei, na horizontal quer dizer tempo. Na vertical quer dizer voltagem. Então, a gente vai juntar R de V6 ou de V5 com S de V1 ou de V2 para que não atinja 35 milímetros. Então, 35 milímetros dá o quê? Dá 7 casinhas dessa de 5. Porque cada casinha da de 5 vai ter 5 milímetros, não é isso? Então, olha, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só aqui já tem 7 casinhas de 5 milímetros. Já dá 35 milímetros. Eu nem preciso juntar com S de V1 ou de V2. Então, eu junto R de V5 ou de V6 com S de V2 ou de V1 para dar 35 milímetros. 35 milímetros, cada milímetro tem 0,1 milivolt. No caso, é a amplitude aqui de R e profundidade de S. Cada milímetrozinho tem 0,1 milivolt. 10 milímetros terá 1 milivolt. Então, só essa onda R aqui de V5, ela já tem 7 quadradinhos de 5 milímetros, ou seja, tem 35 milímetros. Então, só ela já tem 3,5 milivolt. Ela isolada, sem precisar somar com S de V1 ou de V2, ela já preenche o critério de Sokolov, de hipertrofia ventricular esquerda. Outro critério de Sokolov seria R de V1, de AVL, aliás. Então, AVL isoladamente, se ela tiver 1,1 milivolt de amplitude, ou seja, se ela tiver uma onda R de 11 milímetros de amplitude, ou seja, positiva, já quer dizer que é hipertrofia ventricular esquerda. Então, os dois critérios de Sokolov são juntar R de V5 ou de V6 com S de V1 ou de V2 para que cheguemos a 3,5 milivolts ou 35 milímetros, ou 7 quadrados e 5 milímetros. Ou então a gente teria 1,1 milivolt ou 11 milímetros de onda positiva em AVL, que seria de onda R. Este é o critério de Sokolov. Qual é o critério de Cornell? O critério de Cornell, a gente pega a onda S aqui em V3 e junta com R de AVL. Na mulher, se der 20 milímetros, então aqui nós temos, por exemplo, uma onda de 15 com mais em torno de 7 ou 8 milímetros. Só aqui, se for uma mulher, essa paciente já preenche o critério também de Cornell. Ou seja, S de V3 com R de AVL para dar 20 milímetros na mulher e 30 e 28 no homem. Por exemplo, este paciente aqui, nós vamos olhar as precordiais, V1, V2. Olha aqui V3. V3 nós temos uma onda S
de 5, 10, 15, 20 milímetros, tá certo? Quando a gente junta com R de AVL aqui, olha só, a AVL já dá mais do que 8. Mesmo que seja homem aqui, dá mais do que 28 milímetros. Este paciente tem critério de hipertrofia ventricular esquerda pelo critério de Cornell. Vamos analisar este último eletro aqui, meus amigos. Olha, vamos pegar aqui a onda R de V5 ou de V6. Vamos pegar a de V5 que está maior, tá certo? Então tem 5, 10, 15, 24 milímetros, tá certo? A R de V5, 24 milímetros. Quando eu pego a S de V1, vai ter 5, 10, 15 milímetros. Se eu juntar 24 com 15, já dá 40 milímetros, ou seja, 4 milivolts. Esse paciente preenche o critério de Sokolov para hipertrofia ventricular esquerda. Vamos para V3. Em V3, isoladamente, nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nós já temos 30 milímetros em V3. Nem precisa juntar com R de AVL para positivar o critério de Cornell. Então, este paciente aqui, ele tem o critério de Sokolov positivo, que é juntar as ondas R de V5 ou de V6 com S de V1 ou de V2, e ele tem o critério de Cornell também positivo, que é S de V3 com R de AVL. Meus amigos, não é fácil fazer o que eu estou fazendo, obrigado pela paciência. Este foi o módulo sobre hipertrofia. O próximo módulo, e o mais importante, é sobre infarto agudo do miocárdio. Nós vamos ter uma grande aula, esta não pode ser pequena. Até lá, meus amigos. Eu sou o Dr. Leonardo Távora, médico intensivista e médico do esporte. Obrigado por escutar aqui nossos vídeos, por assistir. Eu peço que vocês curtam e que vocês, por favor, compartilhem nossos vídeos. Valeu!